Boa noite, Miguel. A taxa social única que recuou, mas... Regressa sob outra forma, não exatamente sob outra forma, porque esta forma consistia em tirar dinheiro aos trabalhadores para dar diretamente às empresas. Agora, o Governo aproveita, enquanto que a TSU o Governo só ia ficar com 500 milhões para si, agora aproveita para arranjar uma medida em que vai buscar a totalidade dos aumentos de impostos que se propõe fazer. E propõe-se fazer, basicamente, vamos ver, é fatal no imposto no IRS. Porquê? Porque, como acabamos de ver pelos dados de execução orçamental, os últimos dados, é o único imposto que não cai. E não cai porque é aquele que tem menos fuga possível e é aquele que depende menos da flutuação do mercado. Ou seja, quem está empregado, quem ganha dinheiro do seu trabalho, continuará sempre a pagar o IRS enquanto puder, enquanto não estiver desempregado. Portanto, o Governo carrega aí. Isto seria... Quase dava vontade de rir, se não fosse trágico. Dava vontade de rir porque quem viu este Primeiro-Ministro, os mentores deste Governo e os economistas que o apoiam, falar antes de terem tomado posse e começarem a governar e compara com o que eles têm feito, só tem vontade de rir. Quer dizer, isto tratava-se de cortar as gorduras do Estado exatamente para poupar os cidadãos, para que o dinheiro dos cidadãos fosse canalizado para a economia. Miguel, mas este é um ciclo vicioso da política. Completamente vicioso, Rodrigo. Eu acho que nós já nem direi da política, dos partidos portugueses. Quer dizer, ouça-se também, nesta altura, o próprio Partido Socialista, que há um ano estava no poder e que acabou por ser aquele que é o leme quando o país entrou neste beco sem saída e que parece que não tem nada a ver com isto, não é? Não, o que eu acho é o seguinte, nós não saímos daqui sem uma solução política a nível europeu. E há muito tempo que eu digo que nós não vamos cumprir. Nós estamos a fazer uma política que está a arruinar a economia e que no final não vai conduzir aos objetivos. Porque os números do déficit são cada vez piores, os números da execução orçamental são cada vez piores e a economia afunda-se. E persistimos em frente com uma venda nos olhos, como se não houvesse outro caminho. Mas o que tu queres dizer é que temos também o pé em cima da Troika que continua a carregar no Governo para tomar este tipo de medidas. Rodrigo, o que eu não consigo entender é que, estando o país acossado completamente, o Primeiro-Ministro apenas fala com funcionários europeus e do FMI, que é isso que são a Troika. Eu não percebo que não haja uma diplomacia económica europeia ao mais alto nível, em que Passos Coelho, eventualmente concertando-se com a Grécia, com a Espanha, com a Itália, vá a Bruxelas e diga, meus senhores, isto assim não funciona. Como está à vista, nós cumprimos, ninguém nos pode dizer que não fizemos tudo o que mandaram, e o resultado é pior. Agora, isto faz-se a alto nível político. O Primeiro-Ministro nunca teve uma palavra sobre a Europa, nunca. Ele vai às cimeiras e a única coisa que a gente vê é que eles estão ao lado da Sra. Merkel. Ainda não ganhámos nada com isso. O Ministro das Finanças está ao lado do Schläuble. Tudo bem. Mas não é assim que se faz. Isto é outro nível. O Ministro dos Negócios Estrangeiros é como se a Europa não existisse para ele. Anda por aí a vender os produtos portugueses por toda a periferia, mas na Europa não existe. Paulo Portas. Mas achas que há um medo político de colocar algum entrave que possa fazer a Troika zangar-se connosco? Eu acho que inconscientemente Passos Coelho já tirou Portugal da Europa. Ele funciona como se nós fôssemos pedintes da União Europeia apenas, devedores da União Europeia, esmolando na União Europeia como não fôssemos membro de pleno direito. Um dos 27 membros que tem a capacidade, o poder e o direito, e neste caso o dever, de questionar as políticas europeias, seguidas para os países sob resgate. E isso não está a ser feito de forma alguma. E nós caminhamos assim, cegamente, ora tiras na TSU, ora se a TSU não funciona, tiras no imposto profissional, se não funciona, tiras não sei aonde. E o que é que tu constatas pela execução orçamental? Que a despesa do Estado caiu 0,4%. Enquanto que os salários na função pública, que ia ser combatido. Enquanto que os salários na função pública caíram 15,6%. Quer dizer que se eles não têm cortado os salários da função pública como cortaram, a despesa do Estado ainda era maior. Estava a aumentar, não estava a diminuir. Isto é totalmente absurdo. Isto não é caminho de salvação, com certeza.